E Salvador Jesus Cristo, se Deus é por nós, todos dando glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que entrou por estas portas, meu Deus. Senhor, venha falar conosco através da Tua palavra. Use Teu servo, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, e confirma, meu Deus, a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda todos de pé, vamos receber o homem de Deus com palmas bem contente e bem alegre. Bem contente e bem alegre, que as palmas para... Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão para o céu nessa noite. Você que pode, coloca a tua mão na tua cabeça. Glória a Jesus. E a outra mão levanta para o céu. Vamos fazer um instante de oração e já vamos logo entrar na palavra do Senhor para nós ganhar tempo. Amém? Glória a Jesus. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, eterno e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesta noite gloriosa de oração, ó Deus, que nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai. Eu te peço perdão dos meus pecados, ó Deus. Venha dar a bênção, venha dar a vitória para a Tua igreja, meu Deus e meu Pai. Venha fazer algo, Senhor, de diferente aqui nesta noite, meu Pai. Venha falar aos nossos ouvidos, venha falar, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus amado, que a palavra que venha ser ministrada aqui nesta noite, meu Deus, venha falar fortemente, ó Pai, no coração de pessoas que estão aqui nesta noite, meu Pai. Venha derramar poder e autoridade, venha derramar a unção, meu Deus, e a ousadia do Espírito Santo. Fala com a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Já vamos entrar na palavra do Senhor, amém? Abra no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8. Louvado seja o Senhor. Apenas um versículo para nossa meditação, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem for achando vai dando glória a Deus. Oh, aleluia. Eu tenho certeza que nesta noite é noite de poder, amém? Creio que nesta noite o Senhor, Ele vai repartir os dons espirituais aqui nesta noite. Oh, aleluia. No livro de Atos, depois do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8. Deus seja louvado. Quem achou a palavra de Deus, diga amém, Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra. Pode vos assentar e bater palmas para Jesus, porque Ele vive em nosso meio, amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui creem que Jesus está em nosso meio? Diga amém, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele diz na Sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém?
E hoje Ele está aqui em nosso meio em espírito e em verdade. E chegou a hora a qual Ele vai falar comigo, com você, através da tua santa palavra. Eu em casa, quando eu recebi o convite para poder pregar a palavra do Senhor, eu dobrei o meu joelho para pedir a Deus um versículo. E o Senhor me deu esta palavra para me poder pregar aqui nesta noite. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, a palavra de Deus revela: quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Se você prestar bem atenção na palavra que vai ser administrada aqui nesta noite, você vai receber o renovo do Espírito Santo, porque Jesus, Ele está aqui em nosso meio e Ele quer falar comigo, com você aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela começa falando sobre a ascensão de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, quando Ele foi recebido no céu, Ele falou para o seu discípulo que não era para o seu discípulo se ausentar de Jerusalém, até que do alto eles viessem ser revestidos do poder de Deus. E aqui o Senhor, Ele fala para o seu discípulo: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O homem e a mulher não conseguem ser testemunha viva de Jesus se não tiver o Espírito Santo. Quantas pessoas, amadas, em nosso tempo está dando falso testemunho por aí, porque já perdeu o Espírito Santo de Deus, porque já perdeu a unção do Espírito Santo, porque quando o homem, quando a mulher recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que eles fazem é profetizar. A palavra de Deus diz que há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens teriam visões, e os velhos sonhariam sonhos. É isso que acontece quando o homem, quando a mulher recebe a pessoa bendita do Espírito Santo. O homem e a mulher não se contendem em ficar parado. Quando eles recebem o Espírito Santo, a vontade deles é de profetizar. Eles começam recebendo visão do Espírito Santo, e eles começam sendo uma testemunha viva de Jesus Cristo. O Senhor havia prometido que é necessário que Ele fosse ao Pai para que o Consolador viesse a nós. O Senhor Jesus, Ele disse que se Ele não fosse ao Pai, o Consolador não poderia vir, mas se Ele fosse, Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade, que ficará conosco para sempre. E a Bíblia relata, irmão, que ali estava reunido na igreja primitiva o número de pessoas de 120 pessoas, e eles estavam ali naquele cenáculo, naquele quarto reunido, orando, buscando o Espírito Santo, suplicando a promessa de Deus, porque Jesus havia feito uma promessa em nome do Pai, que Ele iria enviar o Espírito Santo da verdade. E naquele dia, irmão, a palavra de Deus revela, ao cumprir o dia de Pentecoste, todos estavam assentados, reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando, estavam pedindo, e a palavra de Deus, ela diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. E então naquele dia os discípulos começaram a buscar, os discípulos começaram a orar, pedindo o dom do Espírito Santo e buscando o selo da promessa. E a Bíblia diz que de repente, irmão, eles foram surpreendidos pelo som muito grande, e este som era um som semelhante ao som de um vento veemente e impetuoso.
Santo lhe concedesse que eles falassem. Naquele dia, meus irmãos, os discípulos de Jesus receberam dons preciosos, receberam dons espirituais, receberam o selo da promessa. A partir daquele dia, a vida do discípulo nunca mais foram a mesma, porque a partir daquele dia eles foram testemunho de Jesus, testemunha na Judéia, em Samaria e até mesmo nos confins da terra. E eu quero dizer para você aqui nesta noite que hoje pode ser também o dia de Pentecoste. No livro de Isaías 55 e no versículo 6, a palavra de Deus fala que é para nós buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar o nome dele enquanto está perto. Mas quantas pessoas não estão buscando o Senhor? Quantas pessoas, irmão, que não estão invocando o nome dele porque estão dormindo no sono da indolência? Pessoas até mesmo que já perdeu o Espírito Santo e nem sabe, pessoas que já perdeu o dom de língua, pessoas que já não têm visão, pessoas que não profetizam, pessoas que nem podemos falar, que nem é mais testemunho de Jesus Cristo. Porque aqueles que têm o selo da promessa, o selo da promessa que eu estou falando é o batismo no Espírito Santo. João Batista havia falado: eu porém vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, a qual não sou digno de desatar as correias da tua sandália, eles vos batizarão com fogo e com o Espírito Santo. Amados, para o homem e para a mulher entrar no céu, tem que buscar o Espírito Santo, tem que buscar o azeite. Mas antes de buscar o azeite, o vaso tem que estar desembocado. E para estar desembocado, ele tem que estar sem rachadura e sem brecha. Mas quantas pessoas que quando vem na igreja, irmão, glória nas alturas, aqui pula, aqui fala em mistério, mas quando passa da porta para fora, já não sente mais nada de Deus, porque são vasos rachados. Aquilo que eles buscam com muito sacrifício, lá fora eles perdem com muita facilidade. Talvez aqui tenha pessoas igualmente as 5 virgens loucas, irmão, a qual pediu azeite emprestado para as 5 virgens prudentes, mas só que as virgens prudentes responderam para eles: olha, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que o vende e comprai para vós. Talvez aqui tem irmão, tem irmã, que você esteja pedindo azeite emprestado, mas eu quero falar uma coisa aqui hoje, que azeite não se empresta, azeite se busca, e se busca com jejum e com oração. Quantas pessoas estão parando na caminhada, irmão? Isso é por causa da falta de azeite. Pessoas que não estão tendo força para poder vencer a tribulação, porque falta azeite. E o azeite que eu estou falando é o Espírito da verdade, irmão. Oh, aleluia. O Senhor Jesus, ele falou para a mulher samaritana: mulher, a água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque a água que eu te der se fará dentro de ti uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. E essa fonte que Jesus estava falando é o Espírito Santo, que ele ia dar para todos aqueles que crescem nele. Aqui tem alguém que pensa assim: mas por quê? Eu estou há tanto tempo na presença do Senhor, mas Jesus Cristo não me batiza no Espírito Santo. Talvez precisa de fé da tua parte. O Senhor lhe pergunta para você: tu crê que eu posso fazer isso? Tu crê que eu batizo com fogo? Tu crê que eu posso batizar no Espírito Santo? Tu crê que eu posso fazer você falar em mistério? Ori canta na bastepa na balaia. Tu crê neste poder? Porque quando o Senhor
Quantas pessoas têm se esquecido de buscar o Espírito Santo? A pessoa sem o Espírito Santo, irmão, eles não é capaz de vencer a tribulação, não é capaz de vencer a luta, porque é na hora da luta que o Espírito Santo fala: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Minha serva, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que tu andar. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele ora, fogo cai do céu, irmão. Oh, aleluia! O crente para orar, para Jesus curar, o crente para orar, para Jesus libertar, o crente tem que ser cheio do poder de Deus. O crente tem que obter energia para poder anunciar a palavra que salva. Pregadores que não estão tendo mais energia para pronunciar esta palavra, porque falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, irmão. Deus, ele usa Jesus, ele usa o Espírito Santo, e o Espírito Santo usa o pregador. E é na hora que ele começa a falar com a igreja, irmão. Como é que Deus vai usar um irmão, uma irmã, se não tem bom ânimo de buscar o dom celestial, que não tem ânimo, irmão, de buscar o poder de Deus? Oh, glórias! Pregador que sobe no altar para poder pregar a palavra de Deus sem poder, ele não vai longe, não. De uma hora para outra ele vai cair, irmão. Para receber o dom de Deus, o poder de Deus, tem que pedir ao Senhor. Oh, glória! A palavra de Deus, ela diz que é para nós buscar com zelo os dons espirituais. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo na tua vida? O nosso corpo humano é o templo de Deus, e o nosso coração é o altar do Deus vivo. O Espírito Santo na antiguidade, ele pairava sobre as águas, mas aqui nesta noite ele está pairando sobre a igreja, procurando um corpo para ele poder entrar. Será que você vai dar lugar a Deus nessa noite? Será que você vai pedir o Espírito Santo para poder entrar dentro de você? Eu quero te dizer que quando o Espírito Santo entrar no teu corpo, irmão, você não vai se conter, não. A tua vontade vai ser vontade de profetizar, de falar em língua e de anunciar o amor de Deus que salva. Palmas que louvem o nome do Senhor, nosso Deus. Não adianta o regente da mocidade querer reunir a mocidade e tocar a mocidade para frente sem o Espírito Santo, que não vai conseguir, não. O jovem só vai suportar a vaidade, irmão, resistir os ataques do diabo através do Espírito Santo. O diabo, ele não consegue vencer aquele jovem que tem o dom de Deus, aquele jovem que tem o Espírito Santo. O diabo não vence, não. Não adianta que ele não vence, não. Mas o jovem que está vazio, o jovem que não tem visões, o jovem que não recebe revelações, o jovem que não tem a palavra de Deus na boca dele, não adianta que ele não vence o diabo, não. O jovem só vence o diabo quando ele coloca o joelho no chão, começa a chamar pelo Espírito Santo, começa a buscar, começa a implorar: vem Espírito Santo, vem, assim como os apóstolos fizeram. Na mesma hora, irmão, eles são surpreendidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa envolvendo ele com fogo. O Espírito Santo começa envolvendo ele nas coisas celestiais. Ele até mesmo nem reconhece a si mesmo, porque quando o homem, quando a mulher, irmão, recebe o dom de Deus, ele muda. Ele sente que ele mudou. O modo de pensar, o modo de falar, o modo de se vestir, ele se torna um jovem
reputação, de bom caráter, de bom testemunho, uma linguagem sã, repreensível, um jovem bom de coração, manso e humilde de coração. Não adianta o senhor, a senhora, querer orar e querer que Deus venha fazer tal coisa que Ele não vai fazer, não, a menos que essa pessoa venha orar cheio do Espírito Santo. Porque você acha que quando o profeta Elias orou e fogo desceu do céu? Porque naquela hora ele estava cheio do Espírito Santo. Se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, obviamente ele não chamaria os profetas de Baal para disputa. Quantas pessoas aí, irmão, que não podem encarar o diabo porque não estão preparados? Porque o crente só pode entrar na peleja contra os inimigos se ele estiver cingido de poder, cingido na coraça da justiça. Oh glória! Muitas pessoas têm parado na beira do caminho por falta de não ter o poder de Deus sobre a tua vida. Negou Jesus 3 vezes, mas só que no dia de Pentecoste, Pedro também estava lá. E quando Pedro recebe a efusão do Espírito Santo, Pedro sai daquele dia, irmão, falando em mistério com Deus. Pedro automaticamente já recebeu o dom de Deus aperfeiçoado, de tal maneira que quando ele sai do cenáculo, ele já sai pregando a palavra de Deus. E em uma só pregação, ele já quer uma multidão para Jesus. Naquela época, quando o discípulo, 120 pessoas naquele dia foram batizadas. 120 pessoas. Até Maria estava no meio, mas recebeu também o selo da promessa. Muitas pessoas não recebem esse selo porque não crê. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Se você crê, irmão, que Jesus Cristo ele pode te batizar com fogo, tu tem que pedir. Porque ainda nesta noite ele vai visitar a tua vida. Ainda nesta noite o Senhor ele vai fazer uma obra no teu viver. Você vai ver como você vai mudar. Você vai ver que você vai ficar diferente, irmão. Glória a Deus. Irmão, se preocupe em buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que te mantém de pé. O Espírito Santo é Ele que vai nos levar no arrebatamento para se encontrar com Jesus nos ares. Mas ai daquele que não tiver o Espírito Santo, será largado para trás. Vamos nos santificar de corpo e alma. Vamos resistir o pecado até a vida do Senhor. Meus amados irmãos, devemos nos preparar para encontrar com o Senhor no seu dia, irmão. Porque a palavra do Senhor fala que naquele dia haverá uma aflição tal, a qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Muitas pessoas estão brincando com essa palavra. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor, Ele vai ser uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Ele vai ser uma testemunha veloz contra os mentirosos, contra os adúlteros, contra os idólatras. Oh, aleluia! E contra aqueles também que esqueceram de buscar o dom do Espírito Santo. Quantas pessoas na casa de Deus que ainda não receberam o dom da vida eterna? Ainda tem que pedir o dom da vida eterna, irmão. Quantas pessoas que nem sequer pedem o dom da salvação? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o dom da vida eterna. Só vai entrar no céu quem tiver esse dom. Será que você tem este dom? Mas para ter o dom do Espírito Santo, tem que primeiro buscar o Espírito Santo. Mas como, irmão, buscar o Espírito Santo? De madrugada orando, insistindo, persistindo, irmão. Porque não adianta.
O crente, quando é revestido com fogo, revestido de poder, porque o símbolo do Espírito Santo é fogo de Deus. Quando o diabo olha para o homem, para a mulher, cheio do poder de Deus, ele vê só fogo. E quando o diabo olha para o homem de Deus, para a mulher de Deus, ele vê que o fogo está alto, ele não tem coragem de se aproximar. Mas o diabo tem olhado para muitos crentes na igreja e tem visto que o fogo tem estado baixo. E o diabo tem soprado, o fogo tem se apagado e o diabo tem abraçado, tem arrastado para o mundo. Porque você acha que muitas pessoas que seguiam a Jesus adulteraram e foram para o mundanismo? Porque você acha que muitas pessoas saem da igreja por coisa pequenina? Você acha que uma pessoa que tem o dom de Deus, que tem o Espírito Santo dentro do corpo, ele vai largar a mão de Jesus por coisa tão insignificante? Mas é claro que não. A pessoa, irmão, que sai da igreja, que sai da presença do Senhor, eles não sabem, mas só que eles estão desistindo da salvação da sua própria alma. Porque quando a pessoa sai da presença do Senhor, automaticamente o nome dele é riscado no memorial de Deus. Então você que está aqui hoje, você sendo crente ou sendo não crente, busca o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não vai poder nada. Sem o Espírito Santo você não vai chegar no céu. Sem o Espírito Santo você não vai vencer o Lucifer. Não adianta que não vai. Tem que buscar o dom de Deus, irmão. O diabo não suporta o dom do Espírito Santo. O dom de Deus é poder. O dom de Deus é salvação. O dom de Deus é livramento, irmão. Então busca o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa muito querida. Uma pessoa que está com você em todos os seus momentos. Amém? Quem crê nessa verdade, diga amém, Jesus. Palmas que louvam o nome do Senhor Deus. Oh, glória. João Batista, desde o ventre da mãe, já era cheio do Espírito Santo. Ainda mais você que está aqui nesta noite, você também pode ser cheio do poder de Deus. É muito lindo um jovem cheio do poder de Deus, irmão. O diabo envia, o diabo ele faz tudo para arrancar esse jovem da igreja. O diabo ele faz de tudo. O diabo envia mulheres bonitas. O diabo envia o emprego com bom salário. O diabo, ele faz de tudo, mas só que o jovem que tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não consegue enganar, não. Porque antes do diabo aparecer, o Senhor Jesus já revelou os planos do diabo que foi realizado no inferno. Então aí está a necessidade de buscar o Espírito Santo. O diabo não pode com aquele homem, com aquela mulher que busca o Espírito Santo. Porque o Senhor fala com ele 24 horas. O diabo fala: olha, você não pode entrar no céu não. Mas o Espírito Santo fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem pessoas que estão aqui que não creem que você pode se salvar. Mas o Senhor está mandando falar: aquele que crê no Evangelho será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Se aqui tem algum ateu que você não crê no Evangelho da paz, a Bíblia fala que tu já está condenado. Mas bem-aventurado aquele que crê, será salvo. Então, amados, que a partir de hoje você venha buscar o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo ninguém brinca. Um homem pode brincar com outro homem, mas não brinca com o Espírito Santo, não, que ele te mata. A Bíblia diz, amados irmãos, que o homem pode pecar contra Deus Pai, pode pecar contra Deus Filho, mas ai daquele que pecar contra a pessoa do Espírito Santo.
é algo que, se você receber pela primeira vez, ele garante que ele vai ficar com você para sempre. Se você receber ele hoje, ele vai ficar com você tanto aqui na terra como no céu. Oh, glória! Santo, porque não compra, não. Deus escolheu os humildes pequenos para ele colocar o Espírito dele dentro do corpo. O Espírito de Deus está dentro do teu corpo, irmão. O Espírito de Deus está dentro do teu corpo, irmão. Valorize o Espírito Santo. A Bíblia diz: não negais o Espírito Santo, a qual está selado para o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é o dia do grande evento, irmão, a qual crente será revestido do poder de Deus para sempre. Oh, glória! O diabo faz o crente pecar para tentar afastar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, por causa de amar o homem e a mulher, ele não se afasta por qualquer coisa, não. Ele se afasta se o homem extinguir ele, expulsar ele. Glória a Deus! Porque na Bíblia o Espírito Santo recebe o nome de Consolador. Consolador. Oh, glória! Se você pecar, lembra-te que à direita do Deus Pai, à direita do poder, existe um advogado, que é a propiciação dos nossos pecados, e não somente do nosso, não, mas também o de todos aqueles que creem em Deus. Glória a Jesus. Existem aqueles que pecam por ter o prazer em pecar, mas existem aqueles que pecam, irmão, porque tentam ser fiel, mas acabam errando. Mas só que o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Espírito Santo é Ele que vê a nossa intenção. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ele sabe qual é a intenção do pensamento do homem e da mulher. Se você é fiel, pecou, pede perdão a Deus, que Ele vai te perdoar. Josué, o sumo sacerdote, estava diante de Satanás. Satanás tentou acusar ele, mas só que o anjo-chefe, ele desce com mais anjo e ordena que venha trocar as vestes do sumo sacerdote. Tira as vestes sujas e coloca as vestes limpas. E na mesma hora repreendeu a Satanás. Eu quero dizer que aqui nesta noite o Senhor está trocando pessoas aqui. Ele está vestindo pessoas com vestes brancas. O Senhor está perdoando o pecado aqui hoje. Ele está curando pessoa doente na alma, pessoa que está tentando firmar na igreja, mas não consegue porque a alma está ferida. Pessoas que querem caminhar, mas só que não está tendo força. Pessoa que está na igreja, mas só que está com vontade de ir para o mundo. Mas aqui hoje o Senhor está trocando o teu sistema. O Senhor está atualizando a tua vida espiritual. Ele está te dando uma nova vida. Ele está te dando mais um dom espiritual aqui hoje. O Senhor está dando um dom para cada pessoa que está aqui. Um dom que para Satanás é um dom insuportável. O diabo vai passar a ter medo de crente aqui por causa deste dom. O diabo vai estar quilômetros longe dessa pessoa, mas essa pessoa vai saber. Porque o dom que Deus está dando aqui hoje é o dom que revela o profundo, oculto e o escondido. Oh, aleluia! Nós, irmão, nós somos
espíritos encarnados. Nós não somos pessoas comuns, não. Mas que pessoa é essa que ora e fogo cai do céu? Que pessoa é essa, irmão? Que quando ora, Deus manda anjos para ajudar. Que pessoa é essa que quando coloca a mão no enfermo, Deus cura? Nós somos seres espirituais encarnados em corpos humanos. Guarda no teu coração este mistério. Antes de nós vir para a terra, nós estávamos junto de Deus. E o Senhor nos encarnou, assim como Deus Pai encarnou a Jesus Cristo. Ele também encarnou a nós, para pregoar a tua palavra. Então não adianta você querer viver como o mundo, porque tu não é do mundo, não. Tu está aqui na terra, mas você não é do mundo, não. É por isso que o mundo te odeia, porque você não faz aquilo que o mundo pede. Então, amados, saímos de Deus, vimos para o mundo. Breve, daqui a pouquinho, iremos largar o mundo e voltaremos para Deus Pai. Naquele dia, vocês irão saber que vocês estão em Deus, que Deus está em vocês. Então guarda essa palavra. Nunca perca o Espírito Santo de Deus. Se você perder o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, está perdendo tudo que você tem. Amém? Quem crê nessa grande verdade, digam aleluia. Se colocam de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já quero fazer uma oração. Eu não vou orar pelo dom de revelação, porque o prometido 9 e 20. Amém? Mas coloca a mão na tua cabeça nessa noite. Vamos orar aqui para Deus batizar o Espírito Santo. Se você começar a sentir choque, uma carga elétrica no teu corpo, saiba que é o Espírito Santo. Se você sentir algo esquentando aí perto de você, saiba que é o Espírito Santo. Se você sentir na tua garganta, na tua boca, vontade de falar em mistério, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Você que precisa do Espírito Santo, começa a pedir a Deus. E todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, ó Deus bendito, Deus querido, Deus maravilhoso, eu oro a Ti agora, Senhor. Eu peço a Ti, Oricalabasturianda na baia, o Espírito Santo, meu Pai, batiza a Tua serva, batiza o Teu servo, o Espírito Santo, meu Deus, vai derramando dom de línguas aqui, vai derramando, Senhor, visita, aleluia.
Pedir aos irmãos para fazer este voto com Deus, porque estamos no 4º dia da campanha da conquista. Por isso que Deus me revelou esta palavra. A maior conquista é receber o Espírito Santo. Talvez um jovem esteja orando para conquistar uma jovem, e a jovem semelhantemente. Mas só que a maior conquista é quando o homem conquista o Espírito Santo de Deus. Mas nada lhe falta. Amém? Então, homem de Deus, alguém vai passar um obreiro, vai passar aí com o voto, com o envelope. Eu gostaria também de pedir as ofertas. Vai preparando aí as ofertas, alçada, para depositar na casa do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Recebe de Deus nesta noite. Recebe o dom do Espírito Santo. Oh, glória. Sepa lábia subicaia. Oh, glória. Seca lamanaias. Glória a Deus. Se coloca de pé, irmão. Se coloca na salva as ofertas. Eu quero perguntar: tem alguém para Jesus nessa noite? Quem quer aceitar a Jesus? Você que está afastado do Evangelho e quer reconciliar com Cristo, levanta a mão para o céu. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não tem ninguém que quer aceitar o Senhor? Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos que está abençoando a obra. Glória a Deus. Eu vou passar aqui para o homem de Deus, que vai dar uns anúncios, amém? Vamos receber o consagrado homem de Deus com as palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem que Deus te renovou nesta noite, diga amém. Aleluia, que bênção, né? Aleluia, graças a Deus. Quem quer que o pastor Josué volte aqui mais vezes aí? Aleluia. É bom convidar ele para estar aqui conosco. Aleluia. Você que veio em busca de uma bênção nesta noite, pode vir que você está levando a tua vitória. Você está levando a tua bênção para Deus do teu lado esta noite. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, nós vamos fazer a oração da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando mais uma vez, nós vamos estar aqui a jovem Alessandra, pregando a palavra de Deus no 5º dia da campanha Semana da Conquista.